Heraldo Vasconcelos, da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado. Obrigado, Beto, Ana, por me trazer aqui depois de 15 anos que eu não venho para Manaus. Eu vou começar, na verdade, falando um pouquinho de quem eu sou, porque vários de vocês não me conhecem, né? Eu acho, como o Mário bem se expressou, eu sou filho do projeto, né? A gente é filho do projeto. Eu cheguei aqui em 84 e saí em 2002. E esse tempo todo eu trabalhei no campus do PDBFF. Toda a minha formação, mesma história do Dadão, né? Ou seja, toda a minha formação eu devo a esse laboratório de campo impressionante, onde passou Edward Wilson, você senta na mesa com ele, vai com ele no campo. Ninguém tem uma experiência dessa fora daqui, assim, acho muito, muito difícil, né? E ainda tive a oportunidade de colaborar com projetos, sendo coordenador científico entre 99 e 2002. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Dito isso, a minha impressão é que o projeto tem que continuar fazendo o que ele sempre fez de melhor, que é exatamente fazer pesquisa de alta qualidade e trabalhar na formação de recursos humanos, né? Que somos todos, boa parte dos que estão aqui são resultado disso, né? Dadão, professor da UFRN, eu sou professor em Uberlândia, Mário cuida das coleções aqui, Jansen já... Ou seja, eu acho que a capacitação é incrível. Eu acho que a capacitação a gente também vê pelo nível das palestras que foram dadas aqui. Eu realmente fiquei impressionado, né? Trabalho na universidade, é outro mundo, não passam, sabe, as palestras que teve aqui, algumas que assim me tocaram mais, os dados de aves, os dados de morcegos, a experimentação aí de fertilização, né? Não só a qualidade da apresentação, mas o conteúdo delas é impressionante. A gente faz pesquisa de altíssima qualidade, eu acho que isso tem que continuar, né? E aí, uma das coisas que a gente falou bastante e que o Dadão tocou aí, eu concordo com ele sobre a questão de eventuais expansões. Eu não sou contra expansões, eu acho que toda oportunidade que a gente tenha de colaborar com outros grupos que façam coisas similares e juntar banco de dados vai ser interessante. Porém, o financiamento de pesquisas fora da área do PDBFF, ela tem que ser olhada com muito cuidado para não comprometer a operação do próprio projeto, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência como coordenador. Quando eu assumi, a gente trabalha, né, com o ano fiscal americano, de setembro a setembro, né? Quando eu assumi, eu fui logo olhar o orçamento e fazer as continhas, né? A gente tem uma ideia exata de quanto gasta por mês para manter o projeto. E ficou claro para mim que as contas não iam fechar aquele ano, não ia ter dinheiro. E aí eu já comecei naquela crise de ansiedade, de arrependimento, falar assim, caramba, e aqueles mateiros que estão lá no campo comigo, eu não vou conseguir pagar eles, é um inferno isso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi contactar o Tom, falar, Tom, olha, não vai fechar, não vai fechar, e o Tom já começou a mexer nos pauzinhos dele, escreve um projeto para cá, um projeto para lá, e a gente conseguiu um pouco mais de dinheiro e também demos sorte, né? A gente deu sorte porque, naquela época, já estava começando o mercado a ficar nervoso com a possibilidade do Lula assumir e o dólar deu uma boa crescida. Então, como o nosso orçamento é em dólar, a gente ficou mais folgado, fechou o ano, né? Mas eu continuei nessa
nessa toada, e depois que eu saí daqui, passei para a Rita, o caixa estava legal, até que a Rita conseguiu fazer, no ano que eu saí, 2 cursos da OTS, se eu não me engano, no mesmo ano, né? Foi super legal. Então, assim, a mensagem é: a gente tem anos bons e tem anos ruins, isso vai ser sempre, né? É complicado planejar o orçamento do projeto, porque você começa o ano fiscal de, sei lá, tem lá 300, 400 mil dólares, hoje é 5, mas no meio do ano pode estar 4, pode estar 6, né? A gente faz tempo que não tem essas oscilações tão grandes de dólar, mas é uma possibilidade de você ficar com calça curta. Então, sim, precisa tomar cuidado, porque manter essa estrutura que a gente já tem é onerosa, e eu concordo com o Dadão, assim, a gente já teve a melhor equipe do mundo aí para fazer levantamentos, e não sei, talvez a gente precisa uma equipe um pouquinho maior do que está agora, né? Quanto ao reisolamento, eu acho que a gente tem que, talvez, fazer uma enquete aí para as pessoas que pretendem continuar trabalhando no projeto, né? Eu, pessoalmente, sou a favor do reisolamento. Eu repito as palavras do Jansen esses dias, né? De certa forma, se a gente não continuar com a pegada de fragmentação, o projeto vai perder a sua luz própria, e que é o que meio que chama as pessoas para cá, né? O projeto básico, ele é citado, né? Meu fator H vai lá para a Casa do Chapéu por ser coautor de 2 artigos com Bill Lawrence, que é a revisão dos 20, depois 30 anos do projeto. É um dos artigos mais citados no mundo, né? Então, assim, o projeto é uma referência, né? A questão com relação ao reisolamento, né? Eu pessoalmente sou a favor, porque eu tenho interesse em voltar a coletar aqui com um colega da UFAM aqui, que vai colaborar. Na verdade, vai fazer o trabalho dele. Eu me meti no Cerrado e difícil sair de lá. Mas, assim, eu acho que ainda tem muitas questões que dá para ver com o reisolamento. Porque, assim, eu diria primeiro que a gente deveria reisolar apenas as de 1 e de 10, né? E a gente teria como comparar com as bordas das de 100, uma vez que a gente tem, né, basicamente, o que é efeito de borda, né? É distância de penetração do efeito, né? Que a gente já conhece para vários grupos de quanto penetra. Então, será que o crescimento secundário da mata ao redor realmente vai anular completamente esse efeito, ou não vai anular esse efeito, né? E aí a gente tem as de 1 e a de 10 com parâmetros históricos, e tem as de 100, e tem um grupo esquecido, que são 2 reservas que a gente chama Cidade Power, e a Ana pode me corrigir, mas é um lugar que não tem fito, né? Não tem parcela do fito, né? Então, assim, se fosse gastar dinheiro, eu não sei, eu faria uma parcela do fito nesses lugares, porque são reservas pequenas e que tem capoeira desde sempre em volta. Como é que estão as coisas lá? Como são as taxas de mortalidade lá, comparado a outros lugares, né? O reisolamento também é sempre uma oportunidade boa para um estudante de mestrado, né? Talvez ele vai fazer mais do mesmo, mas é uma primeira experiência acadêmica, é o mestrado. Então, essa coisa de comparar áreas isoladas, não isoladas, sempre é uma possibilidade para o campus PDBFF aqui, né? Onde que a gente deve ir em relação à pesquisa, né? Eu acho que o projeto já tem muito sobre os padrões
decorrentes da fragmentação, perda de diversidade, aumento de mortalidade, né? Mas a gente sabe muito menos sobre os mecanismos por detrás desses padrões, né? Que é a parte difícil. Então, muitas palestras especulam que some por causa das interações, as interações estão sendo diminuídas, né? Então, acho que a gente tem espaço para fazer trabalhos clássicos de predação de sementes, polinização, trabalhando talvez com plantas mais de subbosque, ou talvez com um esquema de escalada nas árvores. Quem tiver, né? O Chris Dick fez isso maravilhosamente, né? Escalava aquelas necessidades dele lá, a Bertoletti, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para isso. De certa forma, as mudanças climáticas estão aí, né? Todos nós estamos sentindo, e, querendo ou não, a possibilidade da gente continuar fazendo os monitoramentos com essa visão, né? Fazer delineamentos que a gente pode responder à questão de mudanças climáticas, tanto em áreas não alteradas como nos fragmentos, é uma coisa importante, né? Sem dúvida, manter os estudos de vegetação secundária, né? Eu acho que esse é outro grande diferencial do projeto, né? Rita está indo para o Ministério, a gente tem que pensar em alguém que ela forme e continue isso aí, né? E aí abre para várias outras coisas mais aplicadas, né? Eu acho que os estudos de capoeira seriam muito importantes, né? E não deixar de fazer o monitoramento dos grupos para os quais a gente já tem um histórico de dados fantásticos, e pelo menos 2 deles são tanto as aves como as árvores, né? E no caso das árvores, até a possibilidade de atender uns pedidos implorados, como, por exemplo, do Chris Dick, de fazer os 50 hectares da sapotácea. Eu acho que seria fantástico, né? O que ele mostrou para a gente naquela palestra é muito bom. Eu concordo com o projeto sendo um centro educacional, né? Mas a gente tem que ponderar, né? Ou seja, se a gente vai fazer uma escola, alguma coisa, vai ter que ser buscado recursos além do que já tem para manutenção, né? Cursos sempre teve, né? Os cursos de campo, os cursos para tomadores de decisão, não sei se ainda continuam, ecologia da floresta amazônica, né? Então, esses cursos tem. A gente tem possibilidade de começar a pensar em outros cursos, mas assim, uma estrutura física, trilhas de visitação, como a gente discutiu ontem, né, na mesa, tudo isso tem que pensar de onde vai vir esses recursos. Eu acho que existem outras possibilidades. A gente não tem mais o Tom, mas o Tom deixou o endowment, que faz muita diferença, mas ele vai fazer falta. Assim, eu, como coordenador, sempre a gente tinha alguém na hora do desespero, a gente tinha o Tom, né? E agora não tem. Vamos ver quem que vai substituir ele, né? Os recursos internos do país são muito difíceis, né? Muito pouco, complicado. Eu acho que o projeto também tem que ir um pouquinho mais na divulgação científica, né? A gente tem para o público, para a sociedade e para os tomadores de decisão, né? Acho que a gente podia pensar de alguma forma de sintetizar as implicações, né, de conservação dos estudos já realizados. Será que a gente não consegue fazer alguma coisa assim, sei lá, na forma... Hoje em dia ninguém mais lê nada, né? Mas poderia ser um livro, né? Um e-book, alguma coisa assim, mas não necessariamente essa forma pode ser mais efetiva
de transmissão, né? Mesmo para escolas, para as crianças, né? Lá, eu coordeno agora um projeto PELD lá do Cerrado, e a gente teve uma colaboração com o pessoal da Artes da universidade e já publicou 2 livrinhos de quadrinhos. E o segundo eu gostei muito. O primeiro não ficou tanto, mas basicamente o livrinho tinha um resumo do que era, numa linguagem, né, acessível, um resumo do que era a historinha que a gente estava contando, né, sei lá, atropelamento de animais em estradas, aí conta um pouquinho sobre isso, e depois vem a história em quadrinho, né. Eu tinha separado um livro desse para trazer aqui, e esqueci, mas depois eu mando por correio aí para vocês, né. Vocês têm um site no Instagram, eu sou um seguidor, curtidor, tudo, mas talvez muitas das pesquisas também podem ser divulgadas lá de uma maneira acessível. A gente está tentando fazer isso com um bolsista de C, que, né, essa molecada hoje, minha filha, né, ela vai na esquina, ela já está postando alguma coisa, né? Então, esse povo tem muita facilidade, eu acho que era a questão de ter cada um das pessoas que atualmente está trabalhando no projeto, pode fazer se comunicar com esse divulgador e colocar no Instagram resultados do projeto, etc., né? E, querendo ou não, o mais importante seria passar essa informação para os tomadores de decisão, né? E isso sempre é um mais desafio, né? A gente tem agora, de certa forma, uma aluna do PDB, filha do PDBFF no Ministério, né? Eu acho que isso poderia ser uma maneira de facilitar, mas não só essa, mas ela talvez vai ter ideias mais precisas de como lidar com esse grupo de pessoas, né? Que ela tem muito mais familiaridade do que qualquer um de nós, né? Acho que são ideias aqui que estão sendo colocadas, né? E vamos abrir aqui para tentar amadurecer. Obrigado.